Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Tá vendo esse brasão aqui? Pois você sabe. Esse daqui é o brasão da República. E ele simboliza o ideal republicano que durante tanto tempo foi perseguido pelos liberais e por boa parte dos militares brasileiros. Portanto, esse brasão é o símbolo de uma conquista. Mas para quem estuda a história do Brasil como a gente, é difícil encarar esse símbolo sem se lembrar de problemas. Você viu na nossa última teleaula como foi o fim da monarquia brasileira, sem grandes conflitos, sem grandes revoluções. E agora você vai ver como civis e militares que proclamaram a República logo encontraram grandes dificuldades. Nos seus 10 primeiros anos, a nossa República vive um período de crises cheio de incertezas. Como você sabe, a República foi proclamada em 1889. O herói da proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca, passou a chefe do governo provisório. Seu ministério era dominado por republicanos gaúchos, por republicanos cariocas e paulistas, e pelo professor Benjamin Constant. O professor Benjamin Constant era um sujeito muito importante. Ele era positivista e foi um dos doutrinadores da escola militar. Você está ouvindo uma marcha militar brasileira, bem no começo da nossa teleaula sobre a República. Mas isso não é uma coincidência, não. Porque para os militares daquela época, a República era uma questão de honra. Para Marechal Deodoro e seus colegas, a República significava a recuperação da honra militar. Sabia disso? Porque no regime anterior, os militares estavam se sentindo meio por baixo. De fato, os militares se sentiam marginalizados na monarquia. Eles achavam que a República era a sua salvação e a salvação da pátria. Os civis, que acreditavam no positivismo, também iam pelo mesmo caminho. Achavam que a ação do homem poderia acelerar a marcha evolutiva da história e que a República iria garantir a ordem material, a liberdade espiritual e a quebra do monopólio do Estado e da Igreja sobre a educação, a religião e a ciência. Agora, os civis também achavam que para consolidar a República e escapar da ditadura militar, era preciso institucionalizar o regime. Quer dizer, criar as suas leis e as suas instituições, garantindo o liberalismo. A liberdade individual, a liberdade política, a economia de mercado, a divisão dos poderes e a autonomia regional. E para garantir tudo isso, era preciso convocar uma Assembleia Constituinte. E foi o que eles fizeram no ano de 1890. A nova Constituição foi uma grande vitória da elite liberal brasileira, logo no início da República. Ô Vicente, eu estava pensando aqui, olha, essa Constituição aí de 1891 trocou as leis do Estado Imperial pelas leis do Estado Republicano. Quer dizer, na prática trocou o modelo europeu pelo modelo americano, não é isso? Isso mesmo. Aliás, o Manifesto Republicano defendia isso desde 1870. Desde 1870? Sim, senhor. O manifesto propunha que o Brasil se transformasse num país americano, como os Estados Unidos. Tanto é que logo depois da proclamação, os republicanos batizaram o Brasil de Estados Unidos do Brasil. E com isso os estados então ganhavam maior autonomia. Exatamente. Uma autonomia garantida por lei, através de um princípio chamado federalismo. Federalismo, Vicente, muito interessante. Agora, o que isso significava na prática? Na prática, isso significava que os estados podiam organizar suas próprias forças militares, por exemplo, podiam criar impostos estaduais, podiam criar até mesmo uma justiça estadual, compreende? Mas Vicente, me diz uma coisa, e o governo federal, como é que ficava nessa história? O governo federal ficava com a organização das forças armadas, com a emissão da moeda e com o direito de intervenção nos estados caso a ordem republicana tivesse ameaçada. Vicente, olha, percebe uma coisa? Isso daí não é pouca coisa não. Essa Constituição de 1891 mexeu e muito com a estrutura do poder do Brasil.
E mexeu mesmo. O Império era mesmo muito centralizador e a República se propunha a ser descentralizadora, dividindo o poder com os estados. E foi assim que acabou o poder moderador. Você se lembra? O poder moderador era um poder exclusivo do imperador. E foram implantados então os 3 poderes que estão aí até hoje: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes estão valendo até hoje, mais de 100 anos após a proclamação da República. Mas como você vai perceber nas próximas teleaulas, a história mudou de rumo ainda muitas vezes. O importante é você saber que com a Constituição de 1891, o poder legislativo passou a ser composto por uma Câmara de Deputados e um Senado Federal. No Senado, cada estado seria representado por 3 senadores. Na Câmara, os deputados seriam eleitos de acordo com a população do estado. Portanto, estados como Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que eram mais populosos, tinham as maiores bancadas. Outra consequência da Constituição de 1891 é que o poder legislativo fica mais forte. Ou seja, o Poder Executivo não podia mais dissolvê-lo. E o Poder Executivo passou a ser exercido por um presidente, auxiliado por ministros nomeados por ele. Em outras palavras, a partir de 1891, a gente entra num regime presidencialista. Com a instituição do presidencialismo, termina, portanto, a experiência parlamentarista brasileira, que atravessou todo o Império. Os presidentes, eleitos pelo voto direto do povo, seriam os chefes do executivo, os chefes da nação e os chefes das Forças Armadas. Como você deve estar percebendo, o sistema eleitoral também passa por mudanças importantes. Além da eleição direta para presidente, governadores, senadores e deputados, o voto deixa de ser censitário e passa a ser universal. Ô Vicente, olha, pensa bem. Depois da proclamação da República, o povo começou a ter uma participação política maior no país. Olha, voto universal, eleições diretas e uma série de avanços. Mas a coisa não foi bem assim não, viu, Júlio? Como não, Vicente? Muitas leis mudaram. Não, mudaram e foram importantes essas mudanças, mas o povo ainda estava meio afastado das eleições, entendeu? Pensa bem, na época, mulheres, analfabetos não podiam votar e também não podiam ser eleitos. E pior que isso, o voto na época também não era secreto, era aberto. Não, peraí. Quer dizer que se eu votasse em alguém naquela época, todo mundo ia ficar sabendo em quem eu votei? Exatamente. Que coisa. Isso quer dizer que, em termos eleitorais, algumas coisas do Império continuaram iguaizinhas na República. Por exemplo, segundo alguns historiadores, com a introdução do voto direto e alfabetizado ainda em 1881, a participação da população caiu de 10% para apenas 1% nas eleições. E na República a coisa ficou mais ou menos na mesma, com apenas 2% da população participando das eleições. Mas, mesmo deixando muita gente de fora do processo, a Constituição republicana trouxe mudanças importantíssimas. Ela introduziu a descentralização do poder, como a gente viu, e garantiu poderes amplos aos estados e ao legislativo. Se você der uma conferida nos símbolos da República, vai ter uma ideia do clima político vivido pelo nosso país no começo do novo regime. Para tocar o coração dos brasileiros, o regime republicano criou uma série de símbolos. E o primeiro deles foi a própria bandeira nacional. No mesmo dia da proclamação, alguns republicanos empunhavam uma bandeira parecida com a bandeira americana, só que verde e amarela. Os positivistas, que eram uma parte importante dos republicanos, não gostaram e encomendaram uma nova bandeira com base nas nossas tradições. Ficou o fundo verde, o losango amarelo e o círculo azul. Mas ao invés da cruz e da coroa com aqueles ramos que identificavam a bandeira imperial, eles introduziram o céu do Brasil. E sobre ele, uma faixa atravessando o firmamento, onde se lê o lema positivista Ordem e Progresso. Aí, quem não gostou muito foram os liberais. Mas a bandeira acabou ficando assim mesmo. E outros símbolos foram construídos ou recuperados pela República. Quer ver um exemplo? A figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também conhecido como nosso mártir da independência. Tiradentes era um personagem que andava em baixa, esquecido durante o Império, mas que volta com tudo na República. O dia do sacrifício de Tiradentes, dia 21 de abril, passa a ser uma data nacional. A ideia de recuperar Tiradentes como herói nacional deu super certo. O povo adotou sua imagem de vítima da violência e da traição.
Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, o povo brasileiro, profundamente cristão, se identificava com o sacrifício de Tiradentes. Segundo o historiador, esse herói criava uma unidade mística entre os cidadãos da República e representava um ideal brasileiro de liberdade. Mas, no começo da nossa teleaula de hoje, a gente disse que esses primeiros anos da República foram anos de crise, de incerteza. E sabe qual é a origem dessa situação? Entre outras coisas, foi a indefinição do papel dos estados e do poder legislativo na República. A indefinição era tanta que, no fim de 1891, o Marechal Deodoro simplesmente fechou o Congresso. Ô Vicente, peraí, olha. Mal começou a valer a Constituição republicana, chega um marechal e fecha o Congresso? Pois é, o Marechal Deodoro ele não conseguia conviver com a independência do Legislativo. Aí o que ele fez? Fechou o Congresso para fortalecer o Executivo. Peraí, como assim? Foi o que ele fez. Só que daí o que aconteceu? Ele ficou sem apoio político e sem apoio militar. Ou seja, acabou renunciando apenas 3 semanas depois de ter fechado o Congresso. E quem que substituiu ele na presidência da República? O vice, o Floriano Peixoto, que também era militar. Floriano tomou posse em 1891 sob um clima bem pesado. Seu governo teve que enfrentar várias crises militares, além de 2 revoltas, a revolta da Marinha e a dos federalistas do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Congresso, apoiado pelas lideranças regionais, deu sustentação política a Floriano Peixoto para que ele, pelo menos, chegasse até o fim do seu mandato em 1894. Ô Vicente, eu vou dizer uma coisa. A coisa estava feia nessa época, hein? Ah, mas estava feia mesmo. Para você ter uma ideia, nem a eleição do Prudente de Moraes, que era civil, conseguiu acalmar a situação. O Congresso continuava dividido e o governo tinha que combater rebeliões como a de Canudos, por exemplo, no interior da Bahia. As tropas do exército iam lá e eram derrotados pelos rebeldes de Canudos, que resistiram durante anos ao exército brasileiro. E esses rebeldes eram liderados pelo beato Antônio Conselheiro. Eles se opunham à República e ajudavam a desmoralizar o já combalido governo republicano brasileiro. Para completar o quadro, o presidente Prudente de Moraes sofre um atentado político em 1897. Ele consegue sobreviver e o caso provoca uma grande reviravolta política. Prudente consegue terminar o seu mandato e ainda eleger seu sucessor, outro paulista, Campos Salles. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de História do Brasil de hoje, você viu como foram os primeiros anos da República. Você viu que naquele período o Brasil vivia de crise em crise. Eram crises entre militares, entre civis, de militares contra civis e vice-versa. Pois é, o Estado republicano ainda estava sendo construído naqueles primeiros anos da República. Mas é claro que ainda não tinha estabilidade política. E essa estabilidade foi perseguida através dos anos a partir do governo de Campos Salles.